Provérbios, capítulo 6, versículo 12. Medite nesta palavra comigo nesta manhã. Essa palavra é uma receita, é um remédio para curar as nossas almas, para nos advertir também, para que possamos ser uma pessoa melhor, para que, sendo uma pessoa melhor, possamos ser aceitos pelo nosso Deus como uma pessoa melhor, que possamos ter liberdade de ir à presença de Deus e a nossa oração subir sem nada que impeça. No versículo 12 diz assim: o homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade de boca. Ou seja, pessoas que maltratam outros com palavras. É este homem, homem de Belial, o homem vicioso que anda em perversidade de boca. Ou seja, usa a boca para ferir as pessoas como se fosse uma espada. Quantas pessoas abrem a boca e xingam o outro de tanta coisa ruim. Na verdade, tudo aquilo ruim que está saindo da boca da pessoa contra você é o que está dentro dele. Ele está cheio daquilo. Ele está tão estufado que está saindo pela boca porque não cabe mais dentro dele tanta maldade, tanta coisa ruim. Aí ele lança em cima de você através de palavras ofensivas. E assim, nós vemos hoje em dia muitos que fazem isso. Que você tenha um coração limpo, puro, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, para que a sua boca não faça de você um homem de Belial. Acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos. Né? Quantas pessoas que estão olhando para você, mas com as mãos, com os pés estão acenando coisas contrárias àquilo que está lhe falando. Vigia, essas são as pessoas falsas. E pessoas falsas não dá segurança para você e nem tem nem confiança. Você tem que vigiar. Perversidade há no seu coração. Todo o tempo maquina mal, anda semeando contendas. Você vê que essas pessoas, o que elas são? Elas são perversas, elas bolam perversidade contra o seu próximo. Elas semeiam contenda. Então nós temos que ter cuidado com essas pessoas, porque elas semeiam contenda e quando você menos espera, a contenda já nasceu e já cresceu. Se você não vigiar, você se afunda nela também. Temos que ter cuidado. É difícil você se livrar de uma pessoa desse tipo, porque a pessoa lhe provoca ao máximo, ao ponto de você perder o controle e se misturar com ela. Porque quando nós fazemos a mesma coisa, acabamos nos misturando e nos tornando igual essas pessoas. Que Deus nos guarde e nos ajude. Pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente, será quebrantado sem que haja cura. Tá vendo aqui o versículo 15, o que ele fala? Por que nós vemos hoje em dia as pessoas que você vê que está muito bem, aparentemente bem, daqui a pouco tá com uma doença terrível, prostrado em cima de uma cama, tá quebrado, tá arrebentado, perde tudo na vida. Por quê? Por essa causa. Porque o mal que ele tenta contra os outros, né, criando contenda, bolando malícia, semeando mal contra os outros, isso tudo recai sobre as pessoas que fazem isso e chega a hora que a pessoa afunda. O peso da maldade que carrega consigo faz afundar, como uma pedra que se joga dentro do mar. Estas 6 coisas aborrece o Senhor. E a 7ª, a sua alma abomina.
Então Deus vai falar aqui de 6 coisas que ele aborrece. E a 7ª, que nós vamos frisar, é a 19, o versículo 19, é a 7ª coisa, o que Deus abomina no ser humano. Vamos ver as 6 coisas que Deus aborrece. Olhos altivos e língua mentirosa, e mão que derrama sangue inocente. Às vezes você pensa, mas eu não dei um tiro, eu não dei uma facada em ninguém, eu não derramei sangue não. Mas derrama com palavras. Tem palavras que quando são lançadas, elas ferem um coração, elas ferem a alma. E a pessoa passa a sangrar por dentro. E isso mata. E a palavra do Senhor diz que aquele que aborrece o seu irmão sem causa é homicida. Diz lá em 1 João 3, versículo 15. Então a palavra de Deus diz também lá em Apocalipse que os homicidas não têm direito ao reino dos céus. Então você não mata apenas com a faca, com um revólver, com uma paulada. Não, você mata também com uma palavra. E é a pior morte. Porque quando você mata uma pessoa espiritualmente, você vai prestar um alto preço, uma alta conta com Deus. Porque cada um de nós fomos pagos, bem pagos por Jesus para ter direito ao reino dos céus. Aí vem uma pessoa, um filho de Belial, um homem de Belial, e lhe mata com palavras. E isso custa caro, porque a nossa vida espiritual, a nossa salvação, custou a vida de Jesus. E aí vem um homem de Belial e tenta destruir o que Deus criou em nós, que foi a vida espiritual. O versículo 18. E coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal. O 19 é o 7º, é o que Deus abomina, que Deus não suporta mesmo. E testemunhas falsas que proferem mentira, e o que semeia contendas entre os irmãos. Muita gente se faz de vítima, cria uma situação, cria uma contenda, cria uma confusão entre outras pessoas. E depois, para que ele saia por cima, para que ele saia ganhando, para que ele saia como o bom da história, o que ele faz? Ele vai tecendo ao redor dele, tentando ganhar pessoas para o lado dele, para confirmar que ele é a vítima, para confirmar que ele é o bom, mas na verdade ele foi o criador de tudo isso. Aí ele fala de um irmão para todos, aí todos ficam contra um, para poder ele sair ganhando na história, porque se ele não criar aquele engoldo ali, então vão acreditar que ele fez, que ele feriu, mas não, ele tenta colocar as pessoas todos contra um. Mas o nosso Deus é o Deus que vê todas as coisas. Deus vê o que está no coração, Deus vê o pensamento. Nós, seres humanos, nós olhamos para essa pessoa e nós vemos, entendemos o que está na mente e no coração. Nós entendemos quando isso está acontecendo, nós entendemos nas pessoas. Imagina Deus que sonda a alma, que sonda o nosso coração. Nosso Deus do nosso Deus ninguém esconde nada, ele vê todas as coisas. Mas não se preocupa não, viu? Está escrito lá em Isaías que nenhuma arma preparada contra ti prosperará. Mas naquele dia tu vai julgar essa língua. Naquele dia nós vamos julgar a língua desses malfeitores que têm nos ferido com ela de graça, em troca de nada. Para eles vai ter um preço naquele dia. E você vai poder julgar. Está escrito lá em Isaías que você vai julgar toda a língua que se levantar contra você. Por isso, confia no Senhor e caminha. E caminha.